Capítulo 12. Tema o excesso de indulgência. Eduque-os com um constante temor do excesso de indulgência. Este é, dentre todos os pontos, o que você precisa ficar mais alerta. É natural ser terno e afetuoso com a sua própria carne e sangue, e é o excesso dessa ternura e carinho que você tem de temer. Acautele-se de não se fazer cego às falhas de seus filhos e surdo a todos os conselhos sobre eles. Cuide para que você não prefira esquecer a má conduta, ao invés de ter a dor de infligir punição e correção. Eu bem sei que a punição e a correção são coisas desagradáveis. Nada é mais desagradável do que causar dor àqueles a quem amamos e evocar as suas lágrimas. Mas, enquanto os corações forem os corações que são, é vão supor, como regra geral, que as crianças podem ser criadas sem correção. Mimar é uma palavra muito expressiva e tristemente cheia de significado. O caminho mais curto para arruinar as crianças é deixar que elas tenham o seu próprio caminho, permitir-lhes fazer o mal e não puni-las por isso. Acredite em mim, você não deve fazer isso, qualquer que seja a dor que possa custar-lhe, a menos que você deseje arruinar a alma de seus filhos. Você não pode dizer que a Bíblia não fala expressamente sobre esse assunto. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Provérbios 13, 24. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Provérbios 19, 18. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Provérbios 22, 15. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Provérbios 23, 13 e 14. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Provérbios 29, 15 e 17. Quão fortes e poderosos são esses textos! Quão triste é o fato de que em muitas famílias cristãs eles parecem quase que desconhecidos. Seus filhos precisam de reprovação, mas quase nunca é dada. Eles precisam de correção, mas quase nunca é utilizada. Sem dúvida, o livro de Provérbios não é obsoleto e inadequado para os cristãos. Ele foi dado por inspiração de Deus e é proveitoso. Ele foi dado para o nosso aprendizado, assim como as epístolas aos Romanos e aos Efésios. Certamente, o crente que cria seus filhos sem atenção para o seu conselho está a si mesmo se fazendo sábio acima do que está escrito e muito erra. Pais e mães, eu lhes digo claramente, se vocês nunca castigam seus filhos quando eles estão errados, vocês estão fazendo uma injustiça atroz. Eu lhes advirto, esta é a rocha na qual os santos de Deus, em todos os tempos, com muita frequência, se fizeram naufragar. Eu, de bom grado, lhes incito a serem sábios a tempo e a manterem-se afastados dela. Veja o caso de Eli e seus filhos Ofni e Finéias. Fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Ele não lhes deu mais do que uma repreensão mansa e morna, quando deveria tê-los repreendido severamente. Em uma palavra, ele honrou seus filhos acima de Deus. E qual foi o fim dessas coisas? Ele viveu para ouvir a notícia da morte dos seus 2 filhos na batalha, e os seus cabelos grisalhos foram descidos com tristeza à sepultura. 1 Samuel 2, 22 a 29, 3, 13. Veja também o caso de Davi. Quem pode ler sem dor a história de seus filhos e seus pecados? O incesto de Amnon, a rebelião e o assassinato do orgulhoso Absalão, as ambiciosas maquinações de Adonias.
Realmente foram graves os ferimentos que o homem, segundo o coração de Deus, recebeu a partir da sua própria casa. Mas não houve culpa da sua parte? Creio que não há dúvidas de que houve. Encontro uma pista para tudo no relato de Adonias, em 1 Reis 1:6. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? Este foi o fundamento de todo o mal. Davi foi um pai superindulgente, um pai que deixava seus filhos terem o seu próprio caminho, e ele colheu de acordo com o que havia semeado. Pais, peço-lhes, pelo amor de seus filhos, cuidado com o excesso de indulgência. Rogo que vocês se lembrem de que o seu primeiro dever é procurar as verdadeiras necessidades deles e não as suas fantasias e gostos, educá-los e não condescender com eles, agir para o próprio bem deles e não meramente para agradar. Vocês não devem dar lugar a todos os desejos e caprichos da mente de seus filhos, por mais que vocês os amem. Vocês não devem deixá-los supor que a vontade deles é tudo e que eles só têm que desejar uma coisa e isso lhes será feito. Não, eu lhes peço, não façam de seus filhos ídolos, para que Deus não tenha que retirar e quebrar o seu ídolo, apenas para convencer-lhes desta loucura. Aprendam a dizer não para os seus filhos. Mostrem-lhes que vocês são capazes de recusar o que vocês acham que não servem para eles. Mostrem-lhes que vocês estão prontos para punir a desobediência e que quando vocês falarem de castigo, vocês não só estão prontos para ameaçar, mas também para realizar. Não ameacem demais. Pessoas ameaçadas e ameaças imperfeitas vivem por muito tempo. Puna raramente, mas de verdade e para valer. A frequente e ligeira punição é de fato um sistema miserável. Cuidado para não deixar as pequenas falhas passarem despercebidas sob a ideia de que isso é algo pequeno. Não há coisas pequenas na educação das crianças, tudo é importante. Pequenas ervas daninhas precisam ser arrancadas tanto quanto qualquer outra. Deixe-as sozinhas e em breve serão grandes. Leitor, se há algum ponto que merece sua atenção, acredite em mim, é este. É o que vai lhe dar problemas, eu sei, mas se você não tiver problemas com seus filhos quando eles são jovens, eles vão lhe dar problemas quando forem velhos. Escolha o que você preferir.